Na história humana, houve-se grandes impérios, podemos dizer, cruéis e perversos ao longo da história, né? O Império Babilônico, o Império Romano, que para muitos foi o império mais sangrento e cruel da história da humanidade. Mas o ser humano ele é tão ruim, né? Ele tem o coração tão inclinado para o mal, que após a queda do Império Romano, isso ia surgir um outro império que seria tão cruel quanto os romanos, que é o Império Anglo-Saxão, o Império da Inglaterra e dos Estados Unidos. Porque as pessoas pensam que é uma coisa separada. Não, cara, não é. Quando eu falo Império Anglo-Saxão, eu estou me referindo a duas fases de um mesmo império, que é consolidado por duas nações extremamente cruéis, diabólicas e perversas, que são a Inglaterra e os Estados Unidos. Ah, mas por que você fala isso, sabe? Os Estados Unidos, eles são o paraíso da democracia. Que democracia, cara? Democracia, né? Não existe democracia nenhuma naquela sociedade doente deles lá. Nenhuma. E tem gente que glorifica a colonização inglesa, né? Que foi uma das colonizações mais violentas, cruéis, racistas e brutais que já houve da história. A nossa colonização portuguesa também teve coisas erradas. Toda colonização, infelizmente, tem, né? A gente não vai passar pano. Só que se a gente comparar a nossa colonização portuguesa com a colonização deles, cara... Pô, a nossa colonização foi muito mais... Eu não vou dizer suave, mas foi mais, né? Menos, né? A colonização deles foi muito pior. Muito pior. Por que eu digo isso? Primeiro que não existe democracia nenhuma nos Estados Unidos. Né? Quem manda nos Estados Unidos são os sionistas. O pessoal lá das bolsas de valores lá de Nova York. E por consequência, eles são judeus. E o Partido Republicano e o Partido Democrata servem a esse pessoal aí, né? Eles chamam de Deep State, que é o Estado Profundo. Pra você ver como aquele país ele é muito macabro. Né? A política naquele país é toda estranha. Eles têm o poder do dólar através das armas nucleares, né? Porque não é nem através do poder bélico, é através das armas nucleares. E eles se consolidaram como o império mais cruel e perverso da história da humanidade. Por quê? Porque os Estados Unidos da América do Norte, eles fizeram algo que nem o Império Romano, que foi um império violento, conseguiu fazer. Que é atingir o poder nuclear. Que é você criar uma arma de destruição em massa que pode dizimar com a raça humana. Os romanos não conseguiram fazer isso. Os americanos fizeram. Né? Através de um judeu, Albert Einstein, né? Ele era judeu. E ele ajudou eles a desenvolver isso aí. Estranho, né, cara? Tudo isso é muito estranho. E assim eles ameaçam as outras nações. Se vocês não aderirem ao dólar, que é a nossa moeda, do serem nossos escravos. Se vocês não aderirem ao dólar, que é a nossa moeda, e não serem os nossos escravos, escravos no sentido literal, através de juros de dívida, como a Inglaterra, que foi a primeira parte desse império, e transferiu o seu poder para os Estados Unidos, após o fim da Segunda Guerra Mundial, para fazer um império duplo, né? Aí você também tem as outras colônias inglesas, como a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, que também fazem parte desse conjunto nojento de países anglo-saxões que querem mandar no mundo.
através dos juros de dívida, e que tem dedo dos sionistas aí também, eles vão fazer uma extensão do império, né? Porque os Estados Unidos, eles são uma extensão do império inglês. Mas eles continuam com a mesma filosofia da Inglaterra. Você falar que eles têm aquela mentalidade dos puritanos calvinistas, que é uma mentalidade muito racista, se você parar pra pensar, muito preconceituosa, cara. Porque eles falam que eles foram eleitos por Deus para alcançar a prosperidade. E os outros povos, no caso a gente, que não faz parte daquilo ali, nós somos eleitos a ser escravo deles. Cara, mentalidade racista. Por mais que os portugueses que colonizaram o Brasil, cara, eles tinham seus defeitos, né? Aqui no Brasil também aconteceu escravidão, violência, abuso. Também aconteceu coisas erradas. Claro que aconteceu. É óbvio que aconteceu. A gente não vai passar pano, não vou passar pano. Só que muitos portugueses não tinham essa mentalidade não, cara. Tanto que existe muito mais amizade aqui no Brasil entre brancos e negros. Não quer dizer que não exista racismo. O racismo infelizmente existe. Mas aqui no Brasil existe muito mais amizade. Sabe? Muito mais comunhão, né? Entre várias pessoas de diversas etnias. Do que nos Estados Unidos. Porque a mentalidade racista da Inglaterra é muito, muito forte. O sentimento de supremacista dos anglo-saxões é muito mais forte. Por isso, agradeça a Deus por não termos sido colonizados por eles. Graças a Deus por isso. E só para finalizar o vídeo. Então, através dos juros da dívida e através do dólar como moeda mundial, eles vão literalmente dominar o mundo, escravizar as nações. Ah, mas qual é o problema da gente ter a nossa moeda atrelada ao dólar? Cara, isso é uma armadilha. O país soberano, ele não pode ter a sua moeda atrelada à moeda de um outro país. A sua moeda tem que ser atrelada às suas riquezas. A sua moeda ela tem que ser uma moeda forte para competir com essas outras moedas. Os Estados Unidos obrigou todas as nações da Terra a atrelar a sua moeda ao dólar. O dólar deles. E como eles fizeram isso? Por meio da ameaça. Por meio do terror. E de que terror, de que ameaça estou dizendo? As armas nucleares. Armas nucleares. Entendeu? Pra que você acha que eles têm mais de 6 mil armas nucleares? Diferente da Rússia, cara. A Rússia tem armas nucleares não pra atacar os outros. Você já viu a Rússia obrigando alguém a atrelar a sua moeda deles? Eu nunca vi a Rússia fazendo isso, cara. A Rússia tem lá seus defeitos, como todo país tem. Só que a Rússia não é imperialista, cara. Fala que a Rússia é imperialista. Não, cara. A Rússia ela tem suas armas nucleares para se defender da OTAN e dos Estados Unidos, que tem o sonho de destruir a Rússia. Ninguém fala sobre isso, né? Porque a mídia daqui que é vendida para eles passou um pano do caramba. Você falar que eles podem imprimir dinheiro à vontade. E o dólar é uma moeda que não tem lastro. Ou seja, é uma moeda mentirosa, porque não tem, ela não está ligada a nenhuma riqueza real. Não tem ouro. Não tem ouro. Tem ouro nenhum. O ouro está lá na casa da rainha da Inglaterra. Na coroa britânica. Eles lá têm ouro. Eles. Os Estados Unidos não tem ouro nenhum. Porque se você não sabe, quando você imprime uma quantidade de dinheiro, você tem que ter ouro guardado, né? Que vai ser o lastro daquela moeda. Os Estados Unidos não tem ouro nenhum. É tudo mentira. E por que eles podem imprimir dinheiro à vontade? Porque eles têm armas nucleares. Pra atacar nos outros, se alguém achar ruim. Por isso que é a nova Roma, né? É a grande Babilônia.
É a Roma atual, né? Como Roma era cruel e perversa, invadia, matava, fazia, sabe, um monte de barbaridade, jogava as pessoas da cova dos leões, crucificava as pessoas. Eles fazem a mesma coisa, só que de uma forma muito pior. E eles agora têm armas nucleares, coisa que nem os romanos tinham, que é muito pior também. Então o Brasil, cara, só vai conseguir. A gente só vai conseguir quando a gente se livrar desse maldito domínio imperialista que eles exercem sobre a América Latina. Porque pra eles a América Latina é o quintal. A América Latina tem que ser explorada. E as elites econômicas da América Latina são tão canalhas, mas tão canalhas, que elas preferem se submeter, ser subserviente a eles e sacrificar o seu próprio povo. Vai estourar uma crise econômica aí que vai se ferrar é o povo. E as elites da América Latina não estão nem aí. Por que você acha que tem esse pessoal rico aqui do Brasil? Não só do Brasil, mas dos demais países da América Latina. É Colômbia, México. Todos eles têm casa lá em Miami, cara. Na Flórida. Cara, isso é muito estranho, você não acha, não? Muito estranho, né? Começa a juntar os pontos. E antes da Inglaterra passar o poder para os Estados Unidos, né? Passar não, dividir o poder com eles, fazer a extensão do império deles. A Inglaterra sabotou todas as economias e todas as monarquias da Europa. A Espanha, a Portugal, né? Todos caíram. Todo mundo caiu para a Inglaterra, só a Inglaterra dominar. Aí depois a Inglaterra vai dividir o poder com os Estados Unidos. Aí vai fazer o império duplo. Você falar que tem as outras colônias deles aí espalhadas aí pelo mundo. E continue puxando o saco deles, né? Nós brasileiros latinos, que sustentamos aquele esquema de vida deles lá, pagando juros altos de uma dívida que eles impuseram a nós, através do medo, vamos continuar puxando o saco deles. Continuamos. Enquanto eles vão ficando cada vez mais ricos. E o nosso país cada vez mais pobre. Eu já vou terminar o vídeo, né? Acho que deixa eu ver se eu tenho algo mais pra dizer, cara. Não, tem gente que fala que o Brasil não vai pra frente por causa do próprio Brasil, do próprio brasileiro. A culpa é do próprio povo, né? Como se a culpa é do povo, cara? Se o povo não tem acesso à educação. Tudo é questão de ter acesso à educação, cara. Sabe? O nosso ensino público é horroroso. Por quê? Porque o governo não investe. Por que o governo não investe? Porque não tem dinheiro pra investir? Mentira, tem muito dinheiro. Todo ano o governo arrecada de milhões e milhões de imposto. Só que esse dinheiro tá indo pra algum lugar, né? Aí onde entra aquela questão dos juros da dívida que eu falei. Pesquise sobre isso. Você vai ver que todo o Congresso é comprado por eles, pra servir os interesses deles. Aquele canalinha lá do Moro, ele e o pessoal da Lava Jato. Tudo tem envolvimento com os Estados Unidos e com a CIA, pra poder desestabilizar o Brasil. Pra vender as estatais, né, privatizar nossos recursos. É assim que os Estados Unidos fazem, cara. Eles são verdadeiros piratas, corsários, ladrões, mercenários, traficantes. E se falar que a droga aqui na América Latina, principalmente na Colômbia, mas do Brasil também, tem dedo da CIA e dos Estados Unidos. A Colômbia, ela se transformou naquele inferno porque os Estados Unidos transformou a Colômbia do estado dominado por milícias e narcotraficantes. E aqui no Brasil eles querem fazer a mesma coisa, não se engane. Lá no Rio, já é desse jeito. Se eu te falar que esse projeto eles querem espalhar pro país inteiro. E tem dedo dos Estados Unidos aí no meio. Porque a droga vai lá pros americanos lá, encher o rabo de droga. Né? A droga que sai lá da Colômbia, que sai aqui do Brasil.
pra Europa também, pros europeuzinhos. E também se entupir de droga, fazer um monte de coisa errada. Enquanto as nossas crianças aqui estão perdendo a vida no tráfico, sendo aviãozinho de traficante. E tem gente que ainda puxa saco desse país, né? Que você acha que financiou o Pablo Escobar? E por que eles tiraram o Pablo Escobar do caminho? Porque o Pablo Escobar decidiu ir contra eles, né? Ele queria que o dinheiro ficasse na Colômbia. E os americanos falaram, não, o dinheiro tem que voltar pra cá também. Que são tudo bando de, sabe? Ai, ai, cara. Ai, ai. Ô, raçazinha do caramba, velho. Esses anglo-saxão do caramba. E a questão do Brasil, só pra finalizar, a culpa não é do povo, cara. Tudo bem, o povo pode... Chamar um povo de burro também é complicado, porque... Sim, o povo age com muita burrice. Só que o povo não tem acesso à educação. Essa é a questão, o povo não tem acesso à educação. Tem lugares aí no Brasil, cara, que as pessoas infelizmente ainda não sabem nem ler e escrever direito. E a culpa não é do povo, a culpa é do Estado, a culpa é da elite nojenta. Que nunca quis saber investir em educação no país. Que tem muito dinheiro pra investir, mas não investe. E todo esse dinheiro que eles arrecadam de imposto todo ano vai pra, né, juros de dívida, pra mão de banqueiros, pra mão dessa elite sionista, financeira. Tudo é uma grande quadrilha. Dizem também que tem a questão das sociedades secretas aí por trás, né? Como a maçonaria. Eu não manjo muito nessa questão aí, não. Dessa sociedade secreta. Mas eu não duvido, não. Boto fé que também deve estar envolvido isso aí também, né? Então toda vez que o Brasil tentou o projeto nacional, tentou alcançar o potencial, né? Se desenvolver, ele sempre foi sabotado. Porque não deixam. Sempre foi sabotado. Por quê? Vocês sabem quem, né? Eu acabei de dizer por quê. Qualquer país da América Latina que tente, foi sabotado. Aquela guerra do Paraguai também, cara. O Paraguai ele tinha muitas pretensões, né, nacionalistas de se industrializar e se desenvolver. E a Inglaterra e também os Estados Unidos não estavam gostando nada disso. Aí usou o trouxa do Dom Pedro aqui, o Império do Brasil, e os outros trouxas ali da Argentina e do Uruguai, para atacar o Paraguai. E acabamos com o Paraguai. Ah, mas eles ameaçaram nossa soberania. Não foi só isso, tudo bem. De fato, teve essa questão que eles ameaçaram nossa soberania, isso não podia ser tolerado e tal. Só que teve outras coisas aí no meio. E teve interesses da Inglaterra, que não tinham nada a ver com os nossos interesses. Bom, vou ficando por aqui. O Império do Mal, a Roma, né? O atual Império Romano. Muito pior, muito mais violento, muito mais sangrento. Olha o que eles fizeram lá no Iraque. Olha o que eles queriam fazer em Cuba, né? Olha o que eles querem fazer na América Latina e já estão fazendo. Né? Cruéis, perversos. Ai, ai, cara. Tô ficando por aqui.